Olá, namastê, bem-vindo, bem-vinda. Se você é a primeira vez que assiste aqui o vídeo no canal, já começa se inscrevendo para conseguir ver os próximos vídeos. E esse vídeo é uma continuação do vídeo que eu tô fazendo respondendo perguntas sobre o Ashtanga Yoga. Então, se você não viu o primeiro vídeo, volta lá, assiste e depois vem aqui e continua assistindo. Deixa já o seu curtir aqui e vamos lá. Bom, então, como eu estava falando lá no vídeo passado, a gente vai aprendendo postura por postura, independente de qual série seja. Imagina agora eu vou falar mais especificamente da primeira série, você vai aprendendo a postura, aí você tem aquele conforto ou você atingiu algum objetivo naquela postura, aí você vai aprender a próxima postura. Funciona com essa lógica. E qual que é a lógica de você... e por que isso, né? Porque uma postura prepara para a próxima. Sempre você vai complexificando as posturas, por isso que você não pode passar para a próxima se você ainda não entendeu a anterior, porque provavelmente você vai ter dificuldade também na próxima. Então é melhor você já passar para a próxima preparado para aquela próxima postura, como que aquela anterior já te deixou bem preparado, ativou o que precisa ativar. Às vezes você precisa ter ativado um pouco mais de consciência dos bandas, ou abrir um pouquinho mais o quadril, ou abrir um pouquinho, ou abrir o peito. Então a série vai te preparando, né, para ir abrindo espaço e complexificando as posturas. Por isso que você tem que aprender elas na ordem e por isso que você aprende uma postura se você já entendeu a anterior, né? Então você vai entendendo ela vai complexificando para você não sofrer muito lá na frente. Também pode às vezes acontecer que, por exemplo, tem uma postura na série, na primeira série tem uma postura lá no meio dela que é um pouco mais complexa do que praticamente todas. Aí você quer fazer ela mais ou menos e já passar pra frente. Mas acontece que depois, lá na frente, você vai ver que você, na verdade, tem que voltar e trabalhar naquela postura de novo. Porque senão você não consegue mais avançar em algum ponto. Porque você tem que conseguir entender o que ela tem pra te ensinar. Né? Isso aconteceu. Então, por isso também que é difícil saber quanto tempo pra finalizar a primeira série. Porque você quer dizer finalizar a primeira série como? Porque, por exemplo, eu aprendi a primeira série na aula guiada em 10 dias, né? Numa aula guiada, tipo, daquele jeito. Mas depois de um tempo, eu continuei praticando e aí eu tive que voltar a várias posturas, parar no meio da primeira série, trabalhar de novo, aprender aquela postura que eu tava fazendo assim, de qualquer jeito, e aí depois avançar de novo. Então, quanto tempo demorou? Eu tive que voltar e ir. Então, se você quer realmente ver a primeira série e quer fazer ela o melhor possível, vamos dizer, ou compreendendo bem as posturas, eu realmente depende muito da pessoa. Tem gente que tem mais facilidade, que tem mais consciência corporal, por exemplo, quem já fez ginástica olímpica, ginástica antes quando era criança, quem é da dança. Normalmente a galera tem mais consciência, né? E do movimento e tudo. Às vezes já a pessoa já é naturalmente mais flexível. E aí pode ser que faça a primeira série em um ano ou menos. Mas tem pessoas que não tiveram essas práticas na vida delas. E aí pode ser que tome 2 anos, mais de 2 anos um pouco. Não tem exatamente como ter certeza, tá? E depende muito de cada pessoa, de cada corpo e de muitas, muitas, muitas coisas. Então, não sei, é difícil prever, é difícil falar porque às vezes pode criar alguma expectativa, né? Às vezes você tá aí aprendendo e aí você faz um ano, não fechou a primeira série, vai se sentir mal porque deveria ser um ano. Não deveria ser nada. Nunca em nenhum livro eu vi escrito que tem um tempo médio pra você terminar ela, tá? E depende muito, lógico, de quantas vezes na semana você pratica, né? Se você pratica 6 vezes na semana, normalmente ou provavelmente é que você avance um pouquinho mais rápido do que se você praticar uma vez por semana, né? Qual é a diferença entre as séries? Bom, a primeira série se chama Yoga Chikitsa, que numa livre tradução aí se chama Yoga da Purificação.
É uma primeira série, ela trabalha bastante para trazer a consciência dos pés no chão, tem bastante postura em pé. A primeira série começa com posturas em pé e posturas de equilíbrio, então trabalha bastante o equilíbrio, conexão com o chão, trabalhar bastante mula banda. Depois, dobrando para frente, então a gente passa para as posturas sentadas e tem uma grande série assim de posturas sentadas que é tudo dobrando para frente, variações de Janu Shirshasana, que é levando a testa no joelho com diferentes variações de pernas, e depois tem os Marichasanas também, tudo dobrando para frente com variações de pernas, e as torções. Todas essas posturas vão trabalhar bastante a purificação mesmo, porque você pode ver que são posturas que vão mexer bastante no intestino, como se fosse uma massagem nos nossos órgãos internos, principalmente digestivos. E além disso, depois a gente vai passar por algumas posturas mais de equilíbrio sobre os braços, lá no meio, que é essa que eu falei pra vocês que é um pouquinho mais complexa, que é o Bujapidasana, e abrindo o quadril. Então, na verdade, todas elas, todas as posturas estão abrindo o quadril, mesmo as posturas em pé já vão abrir o quadril. E aí lá na frente a gente vai fazer Kurmasana e Supta Kurmasana, que é uma postura que a gente precisa já tentar colocar o pé, a perna, né, um pouquinho mais aqui em cima do braço e abrir a perna deitados. Não sei se vocês já conhecem essa postura, se quiserem saber mais, manda aqui nos comentários que eu explico. E você vai, tipo, pouco a pouco abrindo mais o quadril, começa a fechar algumas posturas que você já precisa conseguir fechar o lótus. E todo esse processo é trabalhado na primeira parte das posturas sentadas, que é bem legal fazer elas com bastante cuidado, com bastante carinho, com bastante atenção, para realmente fazer o que ela tem que ser feita, que também ir abrindo o quadril para fechar o lótus lá na frente. Então a primeira série é isso, ela significa purificação e trabalha bastante, tem muita transição, né, entre as posturas, entre os lados das posturas, então você tem que estar bastante consciente dos bandas também, é bem importante fazer as transições para você ativando, né, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, trazendo essa força interna, consciência interna do seu corpo, da sua força que vem de dentro, e isso vai ser muito, muito, muito importante para quando você chegar até no final da primeira série, quando vai fazer as posturas finais, é bom você estar consciente já de tudo isso, de todos esses movimentos internos, né? E também, na hora, quando a gente finaliza a primeira série, normalmente meio que é uma regra, né? Mas não necessariamente tem que ser seguida, depende muito de cada pessoa, como eu já falei. Mas enfim, é a regra que assim, você terminou a primeira série, aí você começa a fazer os famosos dropbacks. O que são os dropbacks? Você tá na ponte, no Urdhva Dhanurasana, que também algumas pessoas falam que é a roda. Aí você já faz a ponte, tranquilo, respira nela. E aí você vai usar bem a força das pernas e que você vai, da ponte você vai subir para ficar em pé. E aí 3 vezes de pé, você vai descer, fazer a ponte de novo, inspira, sobe, desce, sobe, 3 vezes. Isso são os dropbacks. Normalmente, depois que você consegue fazer os dropbacks sozinha, sem precisar de ajuda e sem precisar da parede, aí pode começar a fazer a segunda série. Normalmente é assim, tá? Essa lógica. E aí a segunda série vai começar. Então onde que eu vou colocar a segunda série no meio disso tudo? E aí o que é a segunda série? A segunda série é um pouco mais complexa. Sim, a gente trabalha mais o sistema nervoso central e tem, no começo principalmente dela, trabalha muito a coluna mesmo, sabe? Com certeza continua intensificando o trabalho com os bandas, que são esses feixes energéticos dentro do corpo, essa consciência do assoalho pélvico, do abdômen, do core, trabalha bastante, vai intensificando também o trabalho de abrir o quadril, né? Trabalho de força, de equilíbrio e abriu muito o peito. O começo da segunda série tem muitas posturas para abrir o peito, né? Posturas de hiperextensão da coluna. E aí essas posturas mexem bastante com a nossa cabeça, porque trabalha mesmo como ativa, né? Por exemplo, ativa quando você abre muito o peito, você acaba ativando o hormônio cortisol, né? Onde tipo a gente sente medo bem no meio da coluna. Então trazer essa força interna para poder respirar, apesar de estar numa situação assim um pouco complicada, vamos dizer.
E pra maioria das pessoas, porque como eu falei, tem gente que tem facilidade, né, pra fazer essas posturas e não sofre tanto, né? Não que vai sofrer assim, mas tá, você entendeu o que eu quis dizer, né? E aí, e aí é isso, o trabalho da segunda série é mais assim, algumas pessoas falam que é pra purificar mais os nadis, né? Que é uma coisa um pouco mais sutil. Você vai, primeira série vai purificar mais o corpo mesmo, material, a matéria, né? Vai trabalhar bastante órgãos digestivos, como eu falei. E segunda série vai começar a trabalhar mais a purificação dos nadis, que são os canais energéticos do nosso corpo. É um trabalho um pouco mais sutil, mas ao mesmo tempo você vai ter que também trabalhar força e flexibilidade, com certeza, né? E aí, pra você poder aprender a segunda série, e aí depois a partir daí, o que muitas pessoas falam, né? Que a partir da segunda série, a terceira, a quarta série, já é mais ou menos circo, vamos dizer. É o que as pessoas falam, né? Eu não cheguei ainda na terceira série pra falar, mas o que eu conheço, a terceira série tem muitas posturas de equilíbrio sobre a cabeça e muitas variações dessas posturas. Também intensifica mais a abertura, né, o trabalho de abertura do peito, o trabalho de hipertensão da coluna, tudo vai ficando cada vez mais intensificado. E é por isso que você tem que aprender uma série depois da outra na ordem, porque você tem que ter feito bem o trabalho da primeira série, ter entendido bem qual que é o trabalho ali, da força, dos bandos, da respiração, tá assim familiarizado bem com a primeira série, confortável na primeira série, e aí você começa a segunda. E como que a gente então começa a nova série? Então, você termina a primeira série, só que você não começa as posturas finais. Antes de você fazer a ponte, antes de fazer o Urdhva Dhanurasana, você começa a segunda série. Então você emenda a segunda na primeira. Aí você começa as posturas que você está aprendendo e vai aprendendo a segunda série do mesmo jeito que foi a primeira, uma postura de cada vez, uma prepara para a próxima. Se tem alguma postura que está mais difícil, você vai parar nela, ficar trabalhando, fazendo a série, trabalhando naquela postura até você poder aprender a próxima. E aí você vai desse mesmo jeito até que chega um momento na segunda série que a sua prática vai ficar bem longa, né? E aí você corta a primeira série no meio. E aí você começa a fazer a primeira série até o meio da primeira série, e aí já começa a segunda série até onde você parou. Até que vai chegar o momento que você vai parar de fazer a primeira série, aí você faz Surya Namaskar, fundamentais, começa a segunda série, e todas as séries terminam lá no Urdhva Dhanurasana, né, na roda, na ponte, e depois as inversões. Então todas elas vão começar e terminar igual, todas as séries, né? E aí é isso, então você vai colocando postura. Então essa zona de transição entre séries, principalmente quando você só vai colocando postura nova, é bem desafiador, porque acaba ficando uma prática longa, demanda que a gente consiga focar a nossa atenção por mais tempo, né? Que isso também é um aprendizado, e que a gente e fica mais cansativo, óbvio, né? Porque aí você tem que trabalhar mais, faz mais transição, faz mais força. Mas também é muito legal, porque a gente vai. É no desafio que a gente fica mais forte, que a gente fica mais forte mentalmente também, né? E fisicamente. Então, e aí, depois da segunda pra terceira, vai sempre seguindo essa mesma lógica que eu falei pra vocês, pra aprender novas posturas. Então, essas são as perguntas que eu tinha para responder. Espero que tenha feito algum sentido, que ajude aí quem está começando, que tem curiosidade, quer conhecer melhor o que é o Ashtanga Yoga. E deixem aqui as suas perguntas, dúvidas, questões, quiser trocar aí experiências, deixa aqui nos comentários e a gente continua conversando. Gratidão por estar comigo até aqui e a gente se vê no próximo. Namastê!